Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa tarde. Hoje a nossa igreja comemora solenemente São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja. E a palavra nos apresentada hoje para nossa meditação e reflexão está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que ouvimos hoje neste Santo Evangelho nos coloca diante da pergunta decisiva que Jesus fez: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta não é só para os discípulos de ontem, mas para nós no hoje de nossas histórias. Quem é Jesus para mim? Ele é um profeta, um mestre, ou o Filho do Deus vivo, como respondeu Pedro? Quando Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele faz uma confissão de fé inspirada pelo Pai. Isso não foi fruto de inteligência ou da opinião humana, mas uma revelação divina. E Jesus então lhe diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente observa que Jesus muda o nome de Simão Pedro, de Simão para Pedro, Kefa em aramaico, que significa pedra. Este gesto mostra a missão única que Pedro receberia: ser fundamento visível da unidade da Igreja de Cristo. Jesus também o promete: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso, meus irmãos, nos dá confiança. A igreja é obra de Cristo, sustentada por Ele, apesar das fraquezas humanas. A figura de São Pedro é para nós um sinal de esperança. Ele era uma pessoa impossível, frágil, e chegou a negar Jesus 3 vezes, mas foi escolhido pelo Senhor para pastorear o seu rebanho. Isso nos lembra que Deus não escolhe os mais fortes, mas fortalece os escolhidos. Pedro nos ensina que o verdadeiro líder cristão é aquele que ama e serve, mesmo consciente de suas limitações. E quão limitado nós somos, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo, por sua vez, a outra figura, é o apóstolo dos gentios. Era perseguidor e depois converteu-se. Ele nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ele mesmo disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Enquanto Pedro lembra a firmeza da fé, Paulo vai nos lembrar o ardor missionário. Pedro edifica, Paulo expande. Pedro cuida do rebanho. Paulo corre o mundo inteiro para anunciar Cristo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a refletir, de fato, quem é Jesus para mim? Eu tenho coragem de confessá-lo como meu Senhor e meu Deus, mesmo diante de tantas dificuldades que vivemos? Portanto, celebrar Pedro e Paulo é renovar o nosso compromisso de sermos pedras vivas, testemunhas fiéis do Senhor. Assim como Pedro, nós podemos cair. Assim como Paulo, podemos nos sentir indignos. Mas se abrirmos verdadeiramente o coração, Cristo irá nos transformar em apóstolos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho e na nossa paróquia. Meus irmãos, nós somos chamados a testemunhar, sermos testemunhas vivas do Senhor. E hoje, ao recordarmos esses grandes santos, renovemos a nossa fé. Com Pedro, nós deveremos ser firmes, fiéis e amar a nossa igreja. Como Paulo, ser apaixonados pela missão, termos coragem e nos abrirmos à graça de Deus. Que possamos responder a Jesus todos os dias: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu quero te seguir, Senhor. Que nós façamos como São Pedro e São Paulo, tomamos como exemplo e rezemos assim: Senhor Jesus, fortalece a minha fé, como fortaleceste Pedro. Dai-me coragem para te anunciar como deste a Paulo. Que eu seja a pedra viva na tua igreja, testemunhando o teu amor no mundo. E que eu tenha a coragem e a ousadia, Senhor, para te anunciar, porque essas duas características refletem o verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro é aquele que tem coragem e ousadia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Tome posse, meu irmão e minha irmã, deste santo evangelho, que nós sigamos os exemplos destes dois grandes homens e santos da nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo dia, uma santa tarde para todos vocês, uma abençoada semana. Graça e paz, meus irmãos.